Bom dia! Hoje é o dia que o Senhor fez, alegre-se nele. Você que chegou aqui no Cantinho do Milagre para juntos buscarmos a face do Senhor. Nessa manhã eu quero falar para você sobre algo que aconteceu com Paulo e Silas. Em Atos capítulo 16, Paulo e Silas, eles foram presos. Eles foram espancados e presos. E nesta situação, você sabe o grande milagre que aconteceu. Paulo e Silas adoraram à meia-noite, ao invés de reclamar, ao invés de falar mal dos romanos, os dois tomaram a atitude certa. Eles foram adorar a Deus. E pelo poder da adoração, porque há poder quando você adora, há um poder que é liberado através da adoração. E através desse poder liberado da adoração, os alicerces da prisão foram abalados. As portas de todas, não foi só da cela de Paulo e de Silas, as portas de todas as celas foram abertas. E diante deste quadro chega quem? Chega o carcereiro. O carcereiro, porque o meu foco hoje não é Paulo, não é Silas, não são os prisioneiros. O meu foco hoje é o carcereiro. Chega o carcereiro. Quando o carcereiro olha para as portas da prisão e vê todas as celas abertas, estava escuro, porque foi à meia-noite, lembra? Foi quando eles estavam orando, adorando a Deus à meia-noite. Ele não viu, ele achou que todo mundo tinha saído, estava todo mundo tão quieto diante do impacto da manifestação do poder naquele local, que ninguém estava falando. Então ele foi precipitado. Ele, na sua precipitação, quase acontece uma tragédia. E eu quero ler o que aconteceu se Deus não colocasse a mão para paralisar aquela atitude precipitada. Está escrito em Atos 16, versículo 27, o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Você viu? É o que eu chamo de precipitação. Quantas vezes você, na sua precipitação, diz: Deus não me ama, Deus não me ouve, nada vai acontecer? Isso é precipitação. E quando nós somos precipitados, é a nossa mente acelerada que vai na frente de Deus. E por isso que eu disse, foi interrompida uma tragédia. Paulo falou: não, não faça isso. Por que ele queria tomar essa atitude drástica? Porque era uma grande vergonha para ele, uma grande humilhação. E os romanos eram muito cruéis, com certeza iriam expor a vida dele ou ele iria ser morto, mas de uma forma muito humilhante. Então ele preferiu dar cabo da vida dele antes. Mas é porque a mente dele imaginou, se não fosse Deus, era isso que iria acontecer com a vida dele. Mas quando Deus entra, nada disso acontece. Se você entregou a sua vida ao Senhor, quem está no controle da sua vida é Deus, mesmo quando acontecem os problemas, mesmo quando chega o diagnóstico. Eu quero te dizer que não é o fato de você servir a Deus que vai impedir, porque no mundo você tem aflições, não vai impedir, você vive num mundo de vírus, bactérias, genética. Então, não é você servir a Deus que vai impedir as coisas de acontecerem, mas Deus vai transformar o mal em bênção. Isso tenha certeza. O vale que você está vivendo hoje vai ser o teu testemunho amanhã. Tenha certeza disso. Porque você viu que Paulo e Silas estavam falando da palavra de Deus. E mesmo assim eles foram espancados, eles foram presos. Mas, sempre tem mais, mas aconteceu um grande milagre. Mas foi a noite mais frutífera da vida deles. Foi o maior evangelismo e sem eles pregarem a palavra, só adorando a Deus, só orando. Então, toda a prisão se converteu. E não foi só a prisão. Todos os prisioneiros se converteram naquele dia. O carcereiro, você vai ver que ele vai se converter ao ver a mão de Deus sobre toda aquela situação. Então, Paulo, ele disse: não faça isso. E está escrito no versículo 28, mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas e depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que eu devo fazer
para que eu seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Que palavra incrível! Aquele homem, quando ele ouviu Paulo, ele acreditou em Paulo. Ele pegou uma luz, ele conferiu, realmente está todo mundo aqui. Gente, fala para mim, o que é que deteu aqueles prisioneiros de fugir? Tudo que eles queriam era sair da prisão. Ninguém se movimentou. Paulo não disse para eles: gente, fica quieto, fica aí na prisão. Não, tudo era o poder de Deus, porque aqueles homens estavam tão tocados por Deus que nem queriam sair, eles queriam ver mais da manifestação de Deus. E o carcereiro aproveitou, ele não deixou passar a oportunidade. Eu digo aproveitou, não deixou passar a oportunidade. Você nunca sabe quando vai ser o seu último dia. Só Deus tem controle sobre a vida. Então, não perca tempo. Se você ainda não aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, hoje é a hora. Esta é a hora. E se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, renove a sua aliança com Deus hoje. Aquele carcereiro não perdeu a chance. Ele diz: o que eu preciso para ser salvo? E aí eles deram a resposta: só creia. Creia e você será salvo. Creia que foi Deus que fez isso e você será salvo. Creia que Deus tem controle sobre todas as coisas e você será salvo. E ainda ele recebeu uma palavra a mais. Não só você, mas toda a sua casa. O carcereiro aproveitou toda a oportunidade. Ele pegou Paulo e Silas, levou para a casa dele, cuidou das feridas que ele mesmo tinha infligido a eles, e ali ele e toda a sua casa, além de serem salvos, foram batizados no mesmo dia. Eu quero ler o último versículo para vocês, aonde está escrito que no versículo 33, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites, e logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Levando-o para a sua própria casa, deu-lhes de comer com todos os seus e manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Por isso, não perca a oportunidade. Aceite Jesus enquanto você pode. É como o Senhor Jesus disse: enquanto há luz, você receba a luz na tua vida, e a luz é Cristo, é a vida, é o poder de Deus. Diga, se você, como eu disse, se já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, aceite de novo. Diga: Senhor, como é bom saber que o Senhor me salvou, me resgatou, e ainda esta bênção se estende para minha casa, e eu creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por isso, neste momento que nós vamos orar, é o momento de você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. E também eu quero que você aproveite essa oportunidade, coloque: Senhor, salva a minha casa, escreva aí nos comentários: salva de todo o mal, que toda a minha casa possa se render a Ti. Hoje é o dia do milagre, de salvação, mas quando Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele faz todas as coisas, tudo isso está no pacote de salvação. Receba Jesus. Senhor, eu quero Te louvar, porque esta é a oportunidade que nós temos para nos rendermos a Ti. Senhor, eu conduzo agora todos os meus irmãos e irmãs, aqueles que estão aceitando a Ti como Senhor e Salvador, Senhor, pela primeira vez, aqueles que estão renovando a aliança contigo. Recebe, Senhor, essas vidas, abraça essas vidas, e assim como aquele carcereiro recebeu a bênção estendida sobre a sua família, que cada família aqui representada seja abençoada por Ti. Eu proclamo salvação sobre a família, eu proclamo libertação, eu proclamo a cura sobre cada pessoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Como é bom servir a Deus, ao Deus que salva, que resgata, e eu quero convidar você a ver o meu próximo vídeo às 18 horas e também a ir para o meu, aqui na área de membros, tem muitos cursos para você. Tem cursos que vão ajudar nas suas emoções, que vai te explicar sobre os últimos dias, que vai te ensinar a palavra de Deus, muitos cursos para você. Deus te abençoe e até mais tarde.